Você vai ver, por exemplo, no PCMAT vai estar contemplado vestiárias, bebedouros, refeitórios, então toda essa parte de dimensionamento, né, e a questão de higiene do ambiente de trabalho dentro da parte de construção civil. Essa é a diferença. No PPRA, a gente vai fazer as avaliações e vai lançar as informações quantitativas dos riscos ambientais. E o PCMAT, ele vai contemplar todo o atendimento da NR18. Mais alguma pergunta? Não, nenhuma outra pergunta. Então, vamos lá. Então, o PPRA, ele tem que estar articulado com o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que a gente vai falar um pouco mais sobre ele na nossa 5ª aula, eu acho, né, desse programa, esse PCMSO. E eles devem estar articulados por quê? O PPRA, ele vai fazer o levantamento, vai identificar os riscos ambientais da empresa. E o PCMSO, o que é que ele vai fazer? Ele vai linkar aqueles riscos com o tipo de exames necessários para que a gente monitore a exposição dos trabalhadores àqueles riscos ambientais que forem identificados. Exemplo. Se eu tenho na minha empresa o ruído, né? Então eu identifiquei que existe o risco ruído. Então os funcionários que estão expostos a ruídos, eles precisam fazer o exame audiométrico. Então isso vai estar contemplado no meu PCMSO, de acordo com cada grupo homogêneo de exposição, né? Por cada atividade ou posto de trabalho. E aí, professora, todas as áreas precisam ter avaliação no programa de prevenção dos riscos ambientais? Sim, mesmo aquelas áreas que não tenham identificado alguns riscos, né, que possam ser mensuráveis ou que possam ser realmente levados em conta. Exemplo, na área administrativa. Qual é o risco ambiental, né? Vamos falar um pouco do risco ambiental, não de acidente, né, e de ergonômico, mas dos riscos ambientais. Qual é o risco ambiental que a gente pode ter dentro da área administrativa? Né? Então, tá lá a mesa, cadeira, computador, né? Se a gente não tiver impressora, né, fotocopiadora, mas aí tem aquele posto de trabalho, então, avaliando, tem ruído? Não, não tem ruído. Tem calor? Não, não tem, porque é um lugar refrigerado. Então, existe essa diferença. Então, porque não tem riscos mensuráveis, né, que a gente possa quantificar, né, ou avaliar a exposição de riscos biológicos, por exemplo. Eu não vou contemplar no meu programa de prevenção, não. Devo contemplar sim, identificando que lá não existem riscos, né, então não há exposição a riscos. Então é preciso que a gente coloque isso no PPRA. Certo? Então, mas todas as áreas devem ser avaliadas, até para uma questão de fiscalização de legislação, mostrar que você conseguiu avaliar. Por quê? Dentro do PPP, que é o perfil profissiográfico, espero que vocês estejam anotando todos esses nomes aí, que é de extrema importância para o técnico de segurança. Então, o PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário, que a gente precisa, quando vai se aposentar, né, a gente tem que entregar lá no Ministério do Trabalho, no INSS, na Previdência Social, então ele vai pedir, lá vão estar o histórico de todos os riscos, né, e todas as avaliações que foram feitas naquele posto de trabalho de acordo com aquela atividade que o funcionário ele desenvolve. Então, vai estar todos os riscos identificados. Então, se ele era da área administrativa, aí eu vou colocar que não há exposição a riscos. Tá, não há exposição a riscos, mas em virtude de uma fiscalização, é preciso que eu tenha como comprovar que naquele posto de trabalho não havia riscos. Como é que eu vou comprovar? De acordo com os meus PPRAs anteriores. Ok? Então, vamos lá. Então, o PPRA, bota aí, por favor, Billy. Ele deve ser realizado anualmente junto com a administração do estabelecimento e com a CIPA. Então, o PPRA, ele tem um prazo de 1 ano. Então, a cada ano, eu preciso renovar esse meu programa. Então, eu não posso definir metas, né, que devam ser cumpridas dentro do meu PPRA, por exemplo, de 2009, né, metas que eu vá cumprir até 2011. Eu tenho que definir ações que eu possa cumprir, que eu possa fazer dentro do meu período de 1 ano. Então, ele tem validade de 1 ano e pode ser renovado, né? Desculpa, pode ser renovado não, ele tem que ser renovado anualmente. Então, todo ano a gente tem que fazer um novo programa desse prevenção dos riscos ambientais. Bota aí, por favor, Billy. Então, o PPRA, ele é elaborado com base no desenvolvimento das etapas de um programa de higiene ocupacional, que consiste em antecipação, reconhecimento, avaliação e monitoramento e controle dos riscos ambientais. Então, esse é o passo a passo, né, que deve ter para a gente conseguir fazer um PPRA. Então, essa é a base desse programa. Antecipação, reconhecimento, avaliação, monitoramento e controle dos riscos que foram identificados.
O PPRA, ele é descrito no documento base, deve conter os aspectos estruturais dos programas, tais como... Então, a gente chama, né, o documento base, o PPRA propriamente dito, porque a gente tem um índice, né, que a gente vai botando lá, a introdução, e depois a gente começa o documento base propriamente dito. Então, o que é que ele tem que ter? O planejamento anual com estabelecimento das metas a serem cumpridas e com prazos para sua implantação. Estratégica e a metodologia de ação, forma de registro, manutenção e divulgação dos dados, periodicidade e a forma de avaliação do desenvolvimento. Então, o documento base do PPRA, ele tem que ter tudo isso aí. Então, vocês estão vendo que é foco no programa. Então onde é que eu vou identificar a avaliação dos riscos ambientais que foram feitas? E é de extrema importância que vocês entendam o seguinte. O PPRA, né, quando ele não tem avaliação, não tem laudos, né, de avaliação de riscos, né, laudos de análises quantitativas, ele pode ser assinado pelo técnico de segurança do trabalho, né, pelo médico, pelo enfermeiro do trabalho, ou qualquer outra pessoa que esteja designada na empresa. Então, isso é o que fala a norma, né? Então, a pessoa que tenha o mínimo de consciência de identificação de riscos, ele poderia assinar o PPRA. No entanto, né, existem muitos fiscais da Superintendência Regional do Trabalho que eles não aceitam o PPRA assinado por um técnico. E aí, qual é o embasamento que eles utilizam? O técnico de segurança do trabalho, ele não pode, né, fazer nenhum laudo, emitir nenhum laudo, porque ele não tem registro no CREA que ele possa emitir uma anotação de responsabilidade técnica. Existem sim alguns técnicos que têm que são registrados no CREA, né, que tem o CREA, mas acontece que na descrição, né, das responsabilidades que a gente pode assumir, né, não estão descritas a assinatura de laudos, né, então eu não posso me responsabilizar por um laudo de ruído, por exemplo, que eu desenvolvi dentro da empresa. Então, o técnico ele não pode assinar, certo? Se tiver laudo. Mas se o laudo ele foi elaborado por uma empresa à parte e você extraiu as informações desse laudo e lançou no seu PPRA, não tem problema. Então, aí tudo bem. Pode ser assinado pelo técnico de segurança do trabalho. Ok? Então, vamos lá. Então, na amplitude, bota aí, por favor, Billy. A amplitude e complexidade do PPRA dependerá da identificação dos riscos ambientais encontrados na fase de antecipação ou dos reconhecimentos. Então, na fase de antecipação e de reconhecimento, eu vou conseguir avaliar qual vai ser a amplitude e a complexidade do meu PPRA. Como? Identificando os riscos ambientais e outros riscos que eu posso identificar, avaliar dentro do ambiente de trabalho. E é aí que eu vou definir se eu vou precisar fazer de forma quantitativa, ou qualitativa. É a partir daí que a gente vai fazer essa avaliação. Certo? Então, caso não sejam identificados riscos ambientais, o PPRA ele se resumirá à fase de antecipação dos riscos, registro e divulgação dos dados encontrados. Então, eu não vou precisar fazer nenhum monitoramento, né, ou controle daqueles riscos. Então, apenas vou fazer antecipação, registro e divulgar aquelas informações. E aí, a gente está falando quais são os riscos que a gente está discutindo aqui. Então, quais são os riscos ambientais que estão previstos na NR15, né, onde ela fala de atividades e operações insalubres. Então, existem 5 riscos ao todo, né? São 3 riscos ambientais, que a gente fala são o risco físico, o risco químico e o risco biológico. Então, esses são os 3 riscos ambientais. E existem os outros riscos, né? Quando a gente fala num grupo, quando fala risco ambiental, a gente acaba englobando todos eles. Mas os riscos ambientais são esses 3 que eu falei para vocês. Físico, químico e biológico. E existem os outros riscos, que é o risco ergonômico e de acidentes, que também são contemplados no PPRA. Mas qual é a diferença desses riscos ambientais e esses outros riscos que eu falei para vocês, o ergonômico e o de acidentes? Os riscos ambientais, eles podem gerar atividades insalubres, né? Ou seja, que estejam acima dos riscos ambientais. Existe um limite de tolerância e ele está previsto dentro da NR15. E aí ele pode ser avaliado. Então, vamos conhecer um pouco cada um desses riscos, né? Só uma revisão que eu acho que muitos de vocês já viram a definição de cada risco desse. Então, riscos físicos, representado pela cor verde. Até no mapa de risco também é representado pela cor verde. São os riscos que se propagam em forma de energia e ondas,
reagindo de várias formas sobre a saúde do trabalhador. E a exemplo desses riscos, a gente tem ruído, vibração, radiação ionizante e não ionizante, frio, calor, pressões anormais e umidade. Então, eu estou elaborando meu PPRA dentro da empresa, identifiquei que existe a exposição a algum desses riscos aqui, opa, eu já sei que eu preciso fazer uma avaliação mais detalhada. Então, aí eu já estou mudando a complexidade do meu documento, né? Do meu documento base